Eu acho o orçamento secreto, sabe? O Congresso Nacional tirou do presidente a função do presidente de executar o orçamento. É o Congresso que está executando. Eu acho isso um absurdo. Nós vamos ter que levar muito em conta a necessidade de muita conversa. E eu espero que o povo nas eleições eleja gente um pouco mais, sabe, comprometida com esse país, para a gente não ter mais orçamento secreto e devolver o orçamento ao Poder Executivo. E eu sei que o Brasil de hoje está pior do que o Brasil que eu peguei em 2003. Você sabe que está bem pior. Inclusive com a falta de credibilidade das instituições. Você falou, eu acho o orçamento secreto a excrescência da excrescência. O mundo está aberto ao Brasil, agora você tem um presidente que não recebe ninguém aqui e que não viaja para ninguém. Você tem um presidente que não gosta de conversar, vê o presidente da França que ele vai fazer a barba e não atende o presidente da França, vê o presidente de Portugal, ele zomba do presidente e não atende. Ora, onde que esse sujeito pensa que ele está? Isso aqui é um país de 215 milhões de habitantes. Isso aqui já foi a sexta economia do mundo no meu tempo. Já foi a sexta economia do mundo. Eu brincava com a Angela Merkel que ela se preparasse, que a gente ia passar por ela. O Brasil retrocedeu para a 13ª economia, Miguel. Então, veja, quando eu digo que não vou cumprir o teto de gasto, é porque seriedade não precisa de teto, não tem que colocar numa lei. Eu aprendi com a dona Lindu que a gente só gasta aquilo que a gente tem. E se você quiser fazer uma dívida, você tem que fazer uma dívida não para custeio, uma dívida para construir um ativo que tenha rentabilidade, que tenha valorização. Para você fazer uma ferrovia, para você fazer uma rodovia, você pode fazer uma dívida. Porque depois você pode fazer uma concessão e ela pode te dar recebíveis garantidos. É assim que a gente vai fazer. Você pode ficar certo de uma coisa, Miguel. Eu não estaria voltando a ser candidato a presidente da República se eu tivesse dúvida do que eu tenho que fazer. Você está lembrado com a medida provisória 452 de 2008 da securitização da dívida? Se a gente não tivesse feito aquela medida provisória e colocar 75 bilhões de reais, você sabe que o setor tinha quebrado. Nós não só salvamos, como nós colocamos o dinheiro. E quando veio a crise de 2008, aquela famosa crise dos alimentos, ou seja, nós criamos o programa Mais Alimentos e financiamos tratores e implementos agrícolas. Só a indústria de motor vendeu 80 mil tratores naquele ano, depois da crise de 2008. Ora, por quê? Porque nós temos consciência da importância da agricultura no Brasil. De vez em quando eu estou discutindo com algum cientista político, algum economista, sabe, mais urbanista, que ele fala, não, porque é preciso recuperar a industrialização, porque a indústria coloca mais valor agregado. Possivelmente o companheiro que fala isso não sabe a quantidade de tecnologia que tem num grão de soja. Ele não sabe a quantidade de investimento da engenharia genética que tem no frango, que tem no porco, que tem no cabrito, que tem no boi. Evoluiu muito a genética, muito investimento para a gente chegar à qualidade que nós chegamos. Então, eu não sou daqueles que acham que a agricultura é secundária e a indústria é prioritária. Não. Eu acho que o Brasil precisa dos dois. O Brasil precisa de uma indústria forte e precisa de uma agricultura forte e diversificada. Candidato, mais uma colocação. O Brasil hoje tem parceiros importantes, Estados Unidos, China, Rússia. Como que o senhor pretende se relacionar com esses parceiros em relação ao agronegócio? Eu tenho orgulho de ter levado muita gente do agronegócio para a China. Tenho orgulho de ter levado muita gente do agronegócio para muitos países, para que a gente pudesse se colocar o mundo como alternativa para alimentar uma parte da humanidade. Eu acho que o Brasil não tem retorno. O que o Brasil precisa fazer? O Brasil precisa se modernizar do ponto de vista da compreensão das exigências científicas hoje. A qualidade do alimento, usar menos agrotóxicos, você fazer uma agricultura de baixo carbono, ou seja, é importante que a gente leve em conta a necessidade de não invadir os biomas que não podem ser invadidos. É importante que a gente trate de preservar aquilo que tem que ser preservado, que a gente extraia da nossa biodiversidade da Amazônia a riqueza que ela pode oferecer para a indústria fármaco, para a indústria de cosméticos. Mas hoje, ô Miguel, você sabe, nós temos 30 milhões de pastagens, sabe que você pode recuperar para a agricultura.
Você não precisa desmatar nada. Esse negócio do desmatamento é gente grotesca que não tem respeito pela própria produção que ele faz. Porque ele pode se prejudicar. O mundo está muito exigente. O mundo está cada vez mais querendo exigir, e nós aqui dentro também queremos mais comida saudável. Então, eu acho que é uma questão de consciência. Não é nem o caso do governo proibir as coisas, sabe? O problema é você conversar e dizer como fazer. As pessoas têm que entender que você não precisa desmatar tanto, que você não precisa invadir área que não pode invadir, que você pode produzir em terras menores, que você pode confinar muito dos gados que você precisa. Eu até brinco, fazer como no Japão, colocar o gado confinado, até colocar música clássica para a carne sair macia. Por que a gente tem que abrir campos e mais campos? A terra fica degradada e depois você não recupera a terra. Vamos recuperar essa terra. Tem 30 milhões de hectares de terra degradada que nós temos que recuperar. Se você tem que derrubar uma árvore, planta outra. Sabe? É a sobrevivência como nós, seres humanos, renascemos nos nossos filhos, renascemos nos nossos netos. Ou seja, então uma árvore ela tem que renascer com alguém plantando aquela que derrubou. Mas tem... Porque o discurso fácil e o discurso atrasado, o discurso tacante de dizer que eu vou derrubar, tem que invadir. Mas isso é ignorância. Isso não é uma atitude empresarial. Isso é uma atitude ignorante. Veja, eu não peço para ninguém gostar de mim. Sabe? Eu não estou pedindo ninguém em casamento. Eu sou um candidato. Que tem gente que vai votar e tem gente que não vai votar. Que tem gente que gosta e gente que não gosta. Sabe? Se o agronegócio, essas pessoas falaram mal de mim, se eles for levar em conta os números, os investimentos, o que nós demos de sustentação financeira para eles deveriam votar em mim. Eles deveriam votar em mim. Eu posso te garantir o seguinte, se eles medirem, se eles pegarem os dados, comparar Lula e Bolsonaro, o que cada um fez para algum negócio, todos eles votariam em mim. E ainda teria orgulho de tornar público esse voto, porque eles sabem que nós fizemos muito mais em todas as áreas. E eu falei da medida provisória 352 de 2008, em que nós salvamos o agronegócio brasileiro, financiando 75 bilhões de reais de uma dívida de 85. Ele sabe. Então, meu caro, é o seguinte, eu vou continuar tratando-os como sempre tratei, com respeito, sabendo da importância dele para a economia brasileira, sabendo para a grandeza do desenvolvimento. Sabe, a hora que você ganha as eleições, você vai cuidar de todos a igualdade de condições. É lógico que eu tenho mais amizade com um bancário do que com um banqueiro. Mas na hora que eu virar presidente, a mesma sala que entrar o bancário vai entrar o banqueiro. A mesma conversa que eu tiver com um trabalhador rural, eu vou ter com um companheiro do agronegócio. Agora que a Globo popularizou o agronegócio, eu estava vendo esses dias um quilombola virou pop. Sabe, eles agora estão vendendo, sabe, tudo é pop agora. O cara que planta um pé de quiabo virou pop. Então, veja, o que eu quero é o seguinte, a agricultura é um valor para esse país. A agricultura é um bem para esse país. Deus deu ao Brasil uma classe política não tão boa, mas deu a esse país um território extraordinário. Eu lembro que há 40 anos atrás o Cerrado era considerado terra ruim, tá lembrado? Terra imprestável. E virou essa coisa extraordinária, uma demonstração do que o Brasil pode fazer. Então é só isso que eu falo, ao invés da gente querer derrubar mais mata, vamos pegar as terras degradadas e recuperar e plantar mais 30 milhões do que a gente quiser. Não é possível. Então você pode ficar certo, Giovanni, que o pessoal do agronegócio, eu vou até chamá-lo de companheiro, porque já tive muito. Eu ia contar uma história. Eu e o Zé Alencar fomos na BCZ, lá no Boisebu e Uberaba. Quando nós chegamos lá, parecia um encontro de dois inimigos, assim. A gente se olhava encarando. Quando terminou a reunião, o Olavo, que era o presidente, estava colocando um botão da BCZ no meu paletó e eu estava colocando uma estrelinha do PT no peito dele. Conclusão, desde 62 que o Brasil não conseguia fazer renovação sanguínea do seu gado porque a Índia não exportava mais sêmen. Eu peguei o Zé Olavo, que era o presidente, e peguei o Jonas Marcelo, que faz aquela feira lá em Uberaba. Os dois foram comigo para a Índia e nós voltamos com a renovação do nosso rebanho bovino.